Sabendo que o pilar não pode ter a área da seção transversal menor que 360 centímetros quadrados, qual que é a melhor posição e distância que eu devo usar para economizar e a estrutura ficar eficiente? A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Sou o engenheiro Pedro Rodrigues. Você sabia que existem limites para espaçar os pilares para que os mesmos não fiquem robustos ou aumente a seção da viga? Em específico, a largura e a altura dessa viga. Isso que eu preciso te orientar para que você faça um projeto seguro e econômico. Os pilares são essas estruturas verticais que vão receber todo o carregamento de vigas, lajes e outras cargas. Uma dica macete para você verificar se o pilar está dentro das recomendações da norma 6118 é olhar o tamanho da área, que deve ser pelo menos 360 centímetros quadrados, e as dimensões de um pilar padrão deve ter pelo menos 19 centímetros. Existem algumas particularidades para você adotar medidas menores, porém a área nunca deve ser menor que 360 centímetros quadrados. Temos um vídeo que eu explico sobre isso. Assim que você terminar de assistir esse vídeo, que tem muito conteúdo pela frente, você dá uma olhadinha depois lá, que tem um conteúdo complementar. Bora seguir nos estudos. Presta atenção nesse ponto, que para residências ou construções de pequeno porte, que seriam aquelas que não ultrapassem 2 pavimentos, podemos adotar a estratégia na concepção estrutural de pilares com distância variando entre 3 a 5 metros. Calma que eu já vou te explicar isso. Você deve estar se perguntando, mas Pedro, por que eu não posso adotar uma distância maior entre esses pilares? O motivo é que quando nós aumentamos a distância, isso acaba influenciando nas vigas. Quanto maior a distância dos pilares, maior o vão da viga. Você consegue perceber aqui na nossa ilustração? Se temos um vão grande, isso acaba influenciando na altura da viga, o que nem sempre é vantajoso para o nosso projeto, sendo que essa viga pode atrapalhar no projeto arquitetônico, gerando uma viga robusta. Só para você ter uma noção, já pensou uma viga passando no meio da sala e aparente? Óbvio que existem meios de esconder essa viga, mas acaba gerando um pé direito menor. O pé direito é a altura entre o piso acabado e o teto. Não se esqueça disso. Se for a última hipótese e ter que considerar um espaçamento entre os pilares que vão gerar vigas robustas, podemos pensar em fazer viga invertida, que seria jogar a viga para a parte superior ou fazer um forro no local. Outro ponto que eu quero chamar a sua atenção, que não podemos utilizar como armadura treliça em pilares. Quem faz isso acaba manchando a profissão e colocando a vida de terceiros em risco. O problema é que o prejuízo ele vem ao longo prazo, já que a estrutura fica frágil, maiores chances de fissuração, uma estrutura completamente fraca dificulta possíveis alterações no futuro. Já pensou você fazer uma reforma, uma ampliação e não poder fazer esse tipo de alteração na sua residência porque você utilizou treliça como armadura? Então, pense antes de utilizar esse tipo de armadura. Deixei a cereja do bolo para o final. Você que está esperando aquele momento que eu vou explicar sobre a posição dos pilares, já deixa o seu curtir se essas informações estão te ajudando. Olhando essas duas situações do mesmo local, só mudando a rotação dos pilares, eu te faço a pergunta: qual que é o melhor caso? Existem diferentes estudos que relacionam sobre a posição do pilar e, dependendo do projeto, requer uma análise mais crítica. Por exemplo, se você tem vigas com altura de 90 centímetros e vão de 10 metros, isso vai se enquadrar em outros critérios para analisar a posição dos pilares. O que eu vou te apresentar aqui, você consegue aplicá-lo até projetos de 4 pavimentos. O primeiro conceito que você deve ter em mente é que o momento de inércia ajuda muito no combate da flambagem. Para você que não sabe o que é momento de inércia, está relacionado à maneira que colocamos o pilar posicionado em relação à força ou peso que será submetido. Olha esse exemplo. Se temos essa viga com 20 por 30, se eu posicionar dessa forma, onde a base será o 20 centímetros e a altura 30 centímetros, eu consigo aplicar uma maior carga no eixo vertical, já que temos uma maior espessura. Agora, se eu inverter,
colocar essa viga deitada, a base será 30 centímetros e a altura 20 centímetros. Você concorda que temos uma menor capacidade de suportar alguma força? Isso eu consigo te comprovar matematicamente, onde inércia em x será a base vezes altura ao cubo sobre 12. Já no eixo y temos base ao cubo vezes altura sobre 12. Se aplicarmos os valores considerando 20 por 30 centímetros em ambas relações, temos que no eixo x, 45.000 centímetros a quarta, no eixo y, 20.000 centímetros a quarta. Você concorda que no eixo x será maior? Quando nós temos essa altura maior que relação à base, nós vamos ter um maior momento de inércia em x. E isso ajuda muito porque eu vou posicionar o meu maior momento de inércia aonde está o meu maior vão. Olhando para o nosso exemplo, nesse caso, como temos o pilar posicionado nessa posição, onde o momento de inércia está no sentido do maior vão. Além de adotar essa concepção estrutural, não para por aqui. Nós temos que verificar outras condições de flambagem desse pilar. Dependendo do material que você vai ter nas suas vigas, lajes, pilares, em específico a laje maciça, você pode adotar outros critérios que vão te ajudar a definir qual que é o modelo de estrutura mais econômico, já que o momento de inércia, nesse caso da laje maciça, não é um critério exclusivo, já que a laje maciça em si ajuda na estabilidade da estrutura. Só que esse assunto envolve estabilidade global da estrutura e efeitos do momento de segunda ordem, que é um assunto para um vídeo daqui a pouco. Se você não for utilizar laje maciça, você pode adotar aquele critério que eu te falei, até 4 pavimentos, aonde você consegue posicionar os seus pilares em um tamanho adequado. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de inscrever-se no canal. Deixei aqui na descrição do vídeo um material complementar e visite o nosso site estruturasebim.com. Até o próximo vídeo e um forte abraço!